Fala galera, paz! Hoje a gente vai falar sobre que história de geração é essa. Esse foi o tema menos votado na EBD que a gente fez nesse final de semana. A gente sempre coloca 2 temas para que vocês possam escolher e aí na enquete vocês preferiram machismo versus feminismo. A aula foi no domingo e hoje a gente vai falar sobre que história de geração é essa. O vídeo vai ser bem curtinho, fique com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal da JNI Paiol, curtir o vídeo e também, é claro, compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e também através desse canal que tem sido bênção de Deus para as nossas vidas. Hoje nós estamos divididos em 5 gerações. Nós temos os Baby Boomers, nós temos a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. E cada um deles é dividido por um período de tempo que não é exato, podendo ser realmente um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas dentro daquele período de anos. Os Baby Boomers são a primeira geração. Eles são geralmente os nascidos entre 1945 e 1964. A segunda geração, que é a geração X, eles nascem após o golpe civil militar, a partir de 1964 até 1984. A terceira geração, minha geração, que é a geração Y, ou Millennials, ele nasce a partir de 1985 até 1999. A quarta geração, ela nasce a partir dos anos 2000 até o ano de 2010. E a quinta e última geração é a geração Alpha, que nasce a partir de 2010 até os dias de hoje. A gente entende, então, que essas gerações, nascidas em períodos diferentes, criadas em períodos diferentes, obviamente não são iguais. Então, há diferença de vida, há diferença de perspectiva de futuro, há diferença de entender todo o cenário. E o que acontece dentro de casa? Muitas das vezes há um conflito entre essas gerações, porque eu enxergo uma coisa de uma forma e o meu pai e o meu avô entendem de outra forma. Eu enxergo uma coisa A e de repente o meu filho, a minha filha, o meu primo, o meu amigo enxerga de uma forma B. Por quê? Porque eles foram criados de uma forma diferente, são gerações diferentes. E aí é um conflito dentro de casa, que é um conflito geracional, que traz muito problema quando não há uma comunicação, nenhuma intervenção divina entre as gerações. Porque Deus nos fez para que pudéssemos compartilhar a sua palavra para as futuras gerações. Isso é bíblico. Salmos de número 78 diz: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos filhos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos. É função da geração anterior passar à geração futura os desígnios feitos de Deus e quem Ele é. Quando há um conflito de gerações e as gerações não se entendem, há realmente uma falha nessa comunicação e há uma outra geração que não conhece quem Deus é. A mesma geração que não conheceu José. A Bíblia diz isso no livro de Êxodo. Morre uma geração, nasce outra geração. José chega no Egito e ele se torna governador do Egito, o segundo abaixo de Faraó. A partir do momento que isso não é contado e a geração se esquece da história de José, os judeus se tornam o quê? Escravos. Por quê? Uma geração não contou para outra aquilo que Deus havia feito pelas mãos de um judeu. E os judeus então se tornam escravos no Egito. Outro texto que diz sobre isso é Juízes 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que o quê? Não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. E o que aconteceu? Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos balaíns. Por quê? Porque uma geração se levantou. E a geração anterior não passou para ela aquilo que ela deveria fazer. Não passou para ela quem era Deus. Então a geração não conheceu o Senhor. Quando nós entramos dentro de um conflito geracional, quando nós entramos dentro de um conflito dentro das casas, entre pais e filhos, avós e netos, um conflito de gerações,
O maior perigo que nós corremos é que uma geração não se comunique com a outra e nem passe aquilo que Deus fez. Nós precisamos contar aos filhos, filhos de nossos filhos, filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos, quem Deus é e o que Ele fez. A partir do momento que eu olho para o meu pai, que eu olho para o meu avô e eu simplesmente digo, você não entende, você nasceu numa outra época, você tá quadrado, você tá careta, você é muito tradicional, nós não ouvimos aquilo que eles têm para falar conosco. E a Bíblia diz que os mais novos precisam ensinar aos mais velhos. Então, cabe a nós sentar e ouvir as gerações anteriores e cabe a nós também sentar e ensinar as gerações futuras. Então, quando as gerações não se comunicam e não se entendem, há uma falha grave espiritual. Por mais que ela procure em livros, em experiências, a gente precisa entender a importância de quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó diga, olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus já fez nessa família. Ao mesmo tempo que nós precisamos chegar aos mais novos e dizer, olha quem Deus é. Olha o que Deus tem feito. É importante que, se houver um conflito, que se converse sobre esse conflito. Pai, eu não entendo a sua visão. Pai, eu vejo o mundo de uma forma diferente. Vamos sentar e vamos conversar. É importante que haja realmente um respeito entre visões diferentes. Às vezes você vai aprender uma nova perspectiva que você não tinha se atentado. Uma geração precisa evangelizar a outra para que se tenha um caminho a andar. As próximas gerações não poderão simplesmente fazer aquilo que querem. Por quê? Porque as gerações anteriores apontaram o caminho. Não deixe o conflito entrar dentro da sua casa. Se permita ouvir e entender para que você seja semeado pela geração anterior. Se permita também sentar e compartilhar para que você semeie nas gerações futuras. Deus abençoe muito a sua vida. Quinta-feira nós estamos aqui de novo no canal com os Insights da Fé. Deus abençoe. Tchau, tchau.